Opa galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Mauro Invest. No vídeo de hoje eu não vou enrolar muito. A ação que eu vou analisar aqui com vocês é uma ação cuja eu tenho em carteira, mas muitas pessoas me perguntam aí nos comentários do YouTube para me falar um pouquinho dela e o porquê que eu tô comprando e se tá na hora de comprar. Tá? Recentemente a Sanepar soltou o seu balanço patrimonial do quarto trimestre, já eu vou abrir aqui com vocês. Mas antes de tudo é bom lembrar para vocês que nada que eu vou falar nesse vídeo é uma recomendação de compra ou venda de ativos, até porque cada pessoa tem uma ótica totalmente diferente de investimentos na bolsa de valores. Algumas pessoas querem para longo prazo, outras pessoas querem rentabilizar o mais rápido possível, por isso que a minha estratégia pode não ser igual à sua e não fazer sentido para você, bem como a maioria dos inscritos que está aqui no canal. E também, se não for pedir muito, peço a sua inscrição e peço para deixar o seu like para me motivar ainda mais de trazer esses conteúdos aqui para vocês. Como vocês podem ver, meu canal ainda é novo, mas eu prometo. Como vocês podem ver, meu canal ainda é novo, mas esse canal ainda vai crescer muito aqui no YouTube, porque eu vou trazer vídeos diários sobre os investimentos que eu faço aqui na minha carteira, análise de ações, notícias e balanços patrimoniais das companhias, beleza? Então, galera, como eu estava falando para vocês, Sanepar é um ativo que eu possuo em carteira. Não tenho muitas ações, tenho somente 54, mas eu já tive Sanepar em carteira e fiz um swing trade nela justamente quando estava tendo a crise hídrica. Atualmente, meu preço médio de compra está em 3,46 e o ativo está custando 3,49. Já recebi 2,84 de proventos de Sanepar em 2021. Conforme eu falei para vocês, tem muito tempo que eu me desfiz do ativo e agora estou abrindo uma nova posição para crescer ainda mais os meus proventos. Muitas pessoas não gostam de Sanepar justamente pelo fato dela demorar muito para pagar os seus proventos, mas está com a rentabilidade aqui, conforme vocês podem ver, de 8,81%. Recentemente a empresa soltou o seu balanço patrimonial, conforme eu vou mostrar aqui para vocês. Vou mostrar aqui o slide que está disponibilizado no próprio Relação com Investidores da Sanepar, tá? Percebemos que em seu balanço patrimonial, a receita líquida da empresa no quarto tri de 2022 aumentou 6,7%, logo o seu EBITDA veio aumentar em 5,9% também na empresa e o seu lucro líquido também aumentou para 5,7 aqui, juntamente com várias outras coisas que a empresa prestou aqui que aumentou, tá? Foi o acréscimo de 62 mil ligações de água, tá? Ligações de esgoto em 65 mil aqui também. O índice de atendimento aumentou também, água em 100%, esgoto 78%. Margem EBITDA continua aumentando aqui fortemente comparado com relação em 2021, tá? Porque geralmente a Sanepar ou qualquer outra empresa compara os seus dados aqui em ano, tá? E nesse macete você repara que as ações são sim para investir em longo prazo, tá? Porque você não vê dados relevantes em um mês, 3 meses, 6 meses, geralmente são sempre comparados em anos, tá? Então por isso que tá aqui, ó, comparado com o quarto tri de 2021, teve um acréscimo de 6,7%, beleza? Espero que tenha ficado claro esse aspecto. Uma coisa que eu acho importante mencionar aqui, antes do vídeo continuar, é o payout da Sanepar, tá? Isso aqui é o relance de resultado do quarto tri de 2022, tá? A gente percebe aqui, ó, de acordo com o Estatuto Social, a parcela referente ao dividendo obrigatório não poderá ser inferior a 25% do lucro líquido ajustado, na forma do artigo 202 da Lei 6.404/76, tá? O que isso aqui quer dizer pra gente? Cara, por mais que seja pouco dividendo que a empresa vai pagar, mas ela vai pagar dividendo. Muita gente não gosta da Sanepar, porque conforme eu falei para vocês no início do vídeo, já vou mostrar também, a empresa demora um pocão para pagar dividendo. Geralmente os anúncios são 2 vezes por ano, 1 vez por ano, logo isso faz com que nossos investimentos fiquem dependendo de um único ativo. Por isso que minha exposição em Sanepar é baixa, bem como outros investidores também. Mas a empresa se localiza em um setor totalmente perene, que é água e saneamento básico, tá? Olha só, como eu falei para vocês, em 24 de junho de 2022, ocorreu o pagamento dos créditos de JCP relativos ao primeiro e segundo semestre de 2021. Ou seja, o resultado que teve aqui em 2021, a empresa pagou somente em 2022. Basicamente é isso que quer dizer aqui para a gente, tá? Por isso que eu estava comentando. Então isso aqui é um fato que a própria Sanepar divulga para os seus investidores que estão pretendendo investir na empresa somente por conta de dividendos, tá? Mas como sempre, é bom a gente ter uma carteira diversificada, por isso eu mantenho a minha exposição na empresa e deixa aí nos comentários se faz sentido para você ter essa empresa em carteira, mesmo sabendo que ela demora bastante
para pagar os seus acionistas, tá? Mas a gente percebe que por mais que demore, é um pagamento recorrente, é um dividendo certo que vai ser recebido, tá? Aqui em 2017 a empresa pagou 325 milhões, 2018 423, 2019 330, 2020 pandemia, mesmo com pandemia, cara, a empresa pagou 296 milhões, tá? Em 2021 343, em 2022 432 milhões, tá bom? Lembrando que isso aqui é equivalente ao JCP, referente ao primeiro e o segundo semestre de 2022. Agora repare aqui no site do Investidor 10, onde traz um resumão de tudo que está escrito aqui, basicamente em dados da empresa, só que, claro, puxando cotações um pouco mais antigas, que é onde eu quero chegar para vocês. Perceba que eu tive Sanepar em 2021 na minha carteira, tá? Teve a pandemia aí, a empresa vinha sendo cotada a 5,79, a 6,20, eu estou puxando a Sanepar 4, tá? As ações preferenciais que tem um enfoque em pagamentos de proventos, tá? Antes da pandemia, a empresa havia sido cotada aqui na sua casa dos R$6, mas percebemos também que no histórico de 5 anos aqui, desde 2018 até hoje, a empresa gira na casa dos R$3, dos 2, dos 2,40, tá? Em 2019, a empresa vinha sendo cotada 3,63, 3,76, tá? Geralmente nesse precinho que a gente está comprando hoje. Geralmente a ótica de investidor a longo prazo, bem como eu costumo olhar assim, galera, em 2019 você comprava um ativo de Sanepar a 13,75, vamos supor. Hoje em dia está 3,49, teve crise hídrica, teve troca de político, teve pandemia, teve tudo, e a empresa está sendo ofertada pelo mesmo preço que estava sendo em 2019, mesmo sem contar os proventos, tudo que a empresa fez desde então, desde 2019 até hoje. Então você percebe que está comprando uma empresa com a faixa bem descontada. Mas eu vou lembrar de novo que não é a recomendação de compra ou venda de ativos, tá? E o PL aqui da companhia em 4,5. O PL quer dizer para a gente mais ou menos quanto tempo que a empresa vai se pagar, considerando um dividend yield de 8,81. Claro que esse número aqui é meramente ilustrativo, não seguir somente pelo PL da empresa, até porque esse dividend yield aqui pode abaixar ou pode diminuir. Se acontecer isso, esse PL aqui tende a aumentar ou tende a diminuir, beleza? Então esse número aqui é totalmente variável das empresas, tá? E o preço sobre VP de 0,60. Excelente preço sobre VP, tá? E uma desvalorização aqui de menos 4% aqui relativo aos 12 meses que se passaram. Mas a gente olhando a empresa a longo prazo aqui, com seus indicadores de rentabilidade aqui, a gente percebe que sem descontar a inflação, a empresa teve uma rentabilidade de 124% para quem investiu nos últimos 10 anos aí que se passaram. Quem investiu em 2013 teve uma rentabilidade de 124%. É claro que a gente tem várias outras empresas na Bolsa de Valores que entregou rentabilidades muito maiores, como é o caso de Taesa, que entregou 400% de rentabilidade. Mas a gente está falando de duas empresas de setores totalmente distintos. E para a gente criar uma carteira de dividendos de aposentadoria de uma forma robusta, a gente tem que, no mínimo, colocar empresas que sejam de alguns setores perenes, vários setores perenes. Consegue me entender? Porque vamos supor que naquele ano as empresas de energia tomaram tombo, estão todas caindo, enquanto as empresas, vamos supor, do setor banco estão todas subindo. Isso a longo prazo vai manter com que a carteira se rebalancie de forma que você não sinta que está perdendo algum tipo de dinheiro ou algum tipo de provento, porque enquanto um setor está indo ruim, outro setor está muito forte na sua carteira. Conseguiu me entender mais ou menos o raciocínio? Galera, e a rentabilidade real aqui se apresenta em 25%, já descontando o valor da inflação, tá? Muitos consideram esse valor de rentabilidade extremamente baixa, mas pelo menos é uma rentabilidade que foi garantida no período de 10 anos, tá? Olhando numa ótica de indicadores fundamentalistas aqui da empresa, a gente percebe que seu payout aqui não está nada elevado, está um payout bem padrão, mas está um payout saudável acima de tudo. Imagina só a Sanepar distribuindo aqui 125%, 100%, 75% de payout. Payout, para quem não sabe, é a porcentagem que a empresa vai distribuir do seu lucro líquido para os seus acionistas em forma de provento. Esse número aqui poderia estar bem maior, mas ele está em 37%, porque é bem melhor a empresa pagar menos dividendos, mas continuar pagando dividendos, mantendo a saúde da empresa, conseguindo fazer os seus investimentos que ela tem que fazer para crescer ainda mais e distribuir um dia ainda mais dividendos, do que ela simplesmente tacar muitos dividendos aqui de uma vez e não conseguir fazer mais nada. Então tá um payout bem saudável aqui para a companhia, tá? A gente percebe que a margem EBITDA tá excelente também, ó, 39%, tá?
Agora, galera, a gente vai ver aqui um pouco das dívidas da empresa, tá? A dívida líquida aqui está girando na casa de 1,74. Para quem não sabe, esse número aqui é reduzido bastante para não ser o número completo que a empresa tem de dívida. Então, eles botam só 1,74. Um dia, se vocês quiserem, eu trago ensinando como é que a empresa consegue chegar em 1,74 aqui de dívida, da onde é que sai esse 1,74. Mas no vídeo de hoje, como ele tá, eu vou tentar fazer ele um pouco curto para todos vocês assistirem até o final. Galera, esse número aqui tá bem positivo aqui de uma dívida da empresa. Muita pessoa não quer investir em empresa, a empresa tem dívida, a empresa tem mais de um de dívida e não sabe nem o que é. Galera, é extremamente normal para qualquer tipo de empresa, seja até um quiosque de esquina, uma padaria, qualquer coisa. Galera, a empresa tem que ter dívida. Isso é uma coisa que é totalmente normal, tá? O importante da dívida é ela não ser maior do que o que você está ganhando, tá? Porque vamos supor que a empresa está lucrando 1 milhão e ela está com uma dívida ali de 20 milhões, vamos supor. Então você percebe que essa dívida para ser paga, ela vai demorar coisa de 20 anos se a empresa continuar ganhando 1 milhão. Logo, você percebe que os dividendos vão ser totalmente diluídos pela dívida que a empresa tem. Então a Sanepar está com uma dívida aqui bem controlada de 1,74, tá? Já a dívida líquida sobre o EBITDA da empresa está em 2,17, ok? Agora vamos partir aqui para a parte dos proventos, que é o que interessa para a carteira de longo prazo aqui. Perceba que a Sanepar, em meio de 5 anos, o dividendo de médio foi de 3,94. Esse número é ruim? Não é bom. Eu vou falar logo para vocês que esse número aqui não é bom em termos de rentabilidade de uma empresa para você estar investindo a longo prazo. Em 2015, a empresa se superou aqui distribuindo 15%, 15,5% aqui para os seus acionistas em termos de proventos. Já em 2016, ela já diminuiu o seu número para 2,93%, mas mesmo assim não deixou de pagar proventos em nenhum ano, tá? Em 2,93%, 1,89%, em 2018, 0,12%, 2019, 2,33%, 2020, 3,97%, atualmente nessa casa dos 8,8%, tá? Perceba que muitas pessoas que investem em Sanepar esquecem de olhar essa média de 5 anos aqui de 3,94. A gente está num cenário aqui que Sanepar em 2024, 2025 e 2026 pode se repetir, vir a pagar em 2,93, porque a crise hídrica, a falta da chuva, a falta de água, influencia completamente o resultado que a empresa vai ter a longo prazo. Então, a gente tem que contar com o tempo. Por isso que não é bom a gente investir todo o nosso capital, ou a minha posição principal da carteira é Sanepar, por exemplo, numa empresa, não vem pagando dividendos assim de forma recorrente. Para mim, uma empresa boa, na minha opinião, do Maurício, a minha opinião de onde investir em uma empresa que eu tenho forte em carteira e estou aumentando minha posição gradativamente, são empresas, por exemplo, que têm pelo menos uma média de 7% de dividend yield aqui nos últimos 5 anos, porque menos que isso não me interessa tanto. É lógico que a gente tem que enxergar os dividendos, tem que enxergar o valor da companhia, tem que enxergar tudo, mas de uma ótica de uma pagadora de dividendos, que demora mais de um ano para pagar os seus proventos e entregar 3,94 de rendimento, para mim não é tão interessante e eu me expor tanto na empresa, entende? Então é basicamente assim que funciona. Sanepar vinha sido cotado aqui, conforme eu mostrei para vocês, a 6,25 e hoje em dia está na faixa dos 3,50 e está bem descontado comparando o seu valor patrimonial, puxando uma média de 5 anos aqui também no Status Invest, que dá até para vocês verem melhor. Conforme eu falei para vocês dos dividendos de Sanepar, galerinha, em 2019 foi pago 6 centavos, foi 3 parcelas em 2019. Uma de 6 centavos, outra de 11 centavos e outra de 10 centavos. Totalizando isso aqui vai dar mais ou menos, deixa eu ver, uns 30 centavos mais ou menos aqui por ação em 2019. Em 2020 foi anunciado 2 proventos com mais 19 centavos por ação, tá? Em 2020. 2021 aqui um anúncio de 2 proventos e em 2022 um anúncio de 3 proventos aqui da Sanepar. E foi um provento um pouco maior, de 18 centavos por ação, por isso que o dividend yield da empresa aumentou bastante nesses últimos dias aqui. Mas nada, galera, mais nada influencia o termo que eu mostrei para vocês aqui no histórico de pagamentos de Sanepar aqui, olha só, a média de 3,94, por mais que a empresa tenha pagado tudo isso no último ano de 8,81, é sempre bom a gente olhar, porque muita gente investe na empresa e fala, ela tá pagando, que nem o caso da Petrobras, ela tá pagando 60% de dividend yield, eu vou investir nela porque eu não peguei o ano passado, ela não pagou esse tanto, mas agora, esse ano, ela vai começar a pagar esse mesmo tanto e eu vou receber todos esses dividendos. Não é assim, galera. Tem anos atípicos para cada tipo de empresa. Em determinado ano, tal empresa se deu muito bem, por isso que ela distribuiu tudo isso de dividendo, como é o caso do Sanepar. Em 2015 foi o ano de Sanepar, ela distribuiu 15%, mas perceba que no intervalo aqui de
3, 6, 7, 8 anos, a empresa nunca chegou mais a distribuir 15% para os seus acionistas, entende? Então, tudo pode acontecer em relação a dividendos. Mas o que o histórico indica para a gente é que ela não é tão recorrente a distribuir um dividendo acima dos 10%. Agora, o payout da companhia, conforme eu mostrei para vocês lá na apresentação da empresa, tem que girar acima dos 25%, tá? E em 2018 foi 47%, em 2019 30%, 2020 29%, 29% em 2021 também e 37% em 2022. Tudo indica é que esse número tende a aumentar aqui agora em 2023, mas é conforme eu falei para vocês, tudo pode acontecer, a empresa pode pegar no seu próximo balanço e desenvolver algum tipo de projeto novo que ela vai estar fazendo com dinheiro e diminuir ainda mais os proventos que ela vai ofertar para os seus acionistas, tá? A gente percebe no DRE da Sanepar aqui, puxando uma logística de 5 anos aqui, que a empresa vem sendo, como é que eu posso falar para vocês? Não é tão crescente, mas ela está crescendo, é basicamente isso. Não temos números extraordinários aqui na sua DRE, perceba que a empresa está crescendo saudável e com saúde, tá? Ó, em 2018, numa ótica de um lucro líquido aqui, 892 milhões, em 2019 aqui, mais de 1 bilhão de lucro, em 2020, pandemia deu uma caída aqui um pouco, mas se mantendo aqui na casa não deu prejuízo, pelo menos isso, né? Em 2021 aqui mais de 1 bilhão, em 2022 a mesma história, tá? Tudo tende que em 2023 tudo aconteça de forma positiva também, tá? Mas galera, para fechar esse vídeo aqui, é importante mencionar para vocês que quem for investir em Sanepar por causa de proventos, de dividendos, saiba que Sanepar não é a melhor opção em termos de dividendos, em termos de proventos. Existem centenas de outras empresas aqui que eu considero até um pouco melhor, girando nessa faixa de preço abaixo dos R$5 aqui, que distribui ainda mais proventos de Sanepar de uma forma bem recorrente e de uma forma saudável também. Puxando outra empresa aqui do mesmo setor aqui de saneamento básico, a gente pode pegar o caso da Copasa, que é CSMG aqui. Eu vou puxar as cotações dela só para vocês darem mais ou menos uma olhada no ativo. Já esse dividend yield aqui está abaixo, está 2,44, mais uma valorização de 12%. A empresa tem a ótica de pagar dividendos extraordinários. Para quem não sabe o que é isso, é a empresa distribuir mais dividendos do que o normal de uma forma positiva, pois o maior beneficiário da Copasa, no caso, é Minas Gerais. É o governo de Minas Gerais. Então, se a empresa está pagando dividendos, quem se beneficia é o governo de Minas Gerais, que sempre precisa de dinheiro, é lógico. Então, a gente percebe aqui a ótica dos dividendos nos 5 anos aqui da empresa, que em 2020 a empresa pagou dividendos extraordinários de 2,16 por ação. Mas perceba que em 2020 a empresa fez vários outros anúncios de proventos aqui, tá? Bem como em 2021. Agora, em 2022, a história mudou um pouco, a empresa distribuiu muito pouco dividendo, mas saiu um fato relevante um dia desse da empresa, que a empresa vai voltar a pagar os seus dividendos extraordinários, bem como em 2020 aqui, tá? Galera, eu tô trazendo outra empresa aqui que tá super descontada no momento, mas os dividendos dessa empresa aqui tende a cair, mas tá girando na casa dos 8% também, mas eu trouxe ela justamente pela ótica para mostrar para vocês um pagamento um pouco mais recorrente de proventos do que o caso da Sanepar. Fechando o último ano de Klabin, é uma empresa de papel e celulose, tá girando na mesma faixa de dividend yield, mas ela tende a anunciar dividendos de forma bem mais recorrente. Ninguém quer esperar um ano para receber dividendos, essa é a verdade, tá? Galera, olha só, Klabin aqui em 2022 pagou 6 centavos no mês 2, pagou 6 centavos no mês 5, pagou 7 centavos no mês 8, pagou no mês 10 aqui 5 centavos, e no dia 31/10 pagou mais JCP de 0,04, 4 centavos aqui por ação, tá? E ainda teve esse provento aqui no mês 12 de 0,6, que vai dar 1 centavo, pelo menos dá uma merrequinha, mas pagou. E é isso, galera, a gente percebe quase a mesma situação, 4,36 aqui de PL, tá? Vários outros fundamentos aqui que a empresa tem. Então nunca adianta a gente só seguir mas é porque a Sanepar tá pagando 8%. Se a gente for pegar a Klabin aqui no histórico do investidor 10, eu nem vou cortar essa parte não, vou colocar aqui para você KLPN 4, só para vocês terem uma noção do que é que eu estou falando em termos de rentabilidade a longo prazo. Isso aqui é uma coisa muito simples de se observar, mas muita gente esquece e eu quero mostrar para vocês aqui nesse vídeo aqui. Peraí, deixa eu voltar. Olha só, perceba que a rentabilidade de Klabin foi melhor do que a de Sanepar. Sanepar girou na casa dos 3,84 de rentabilidade, Klabin já está em 4,46. Cada rentabilidade, galera, quer dizer muito para a gente, quer dizer muita coisa para a gente, que é o que a gente vai ter a longo prazo. Você se imagina em 10 anos recebendo 4% de rentabilidade do seu investimento que você fez? Se você investiu muito dinheiro, 4% é muito. Mas se você não está investindo tanto, às vezes 4% é muito baixo. Agora eu vou pegar aqui no caso de uma Taesa da vida, só para vocês sentirem a diferença de rentabilidade a longo prazo.
Não adianta nada investir em empresa somente por dividend yield. Ah, estou fazendo certo agora. Estou investindo em empresa para minha aposentadoria, só empresa que está pagando dividendo, e quando eu me aposentar vai ser linda, eu vou receber muitos dividendos. Às vezes não é assim, às vezes você está investindo à toa num ativo que não vai sair tanto do lugar, você não vai receber dividendos extraordinários conforme você queira, tá? Percebemos em rentabilidade de Taesa aqui nos últimos 10 anos, 423% de rentabilidade e descontando a inflação, 6,92. Linda. Rentabilidade, não preciso falar nada dessa rentabilidade aqui, estou comprando Taesa igual um doido aqui hoje em dia, tá? Mas não é recomendação de compra ou de venda, tá? Dividend yield médio dos últimos 5 anos aqui, 10,87%. Galera, poxa, nos últimos 5 anos, cara. Olha só, em 2013 aqui, ó, 12%, 2014, 15%, 2015, 11%, 2016, 13%, 2017, 8,27%. O menor ano que ela pagou foi em 2019 aqui, ó, 6%. Já quebrou a banca toda, total. E atualmente está pagando 17%, tá? Existem várias empresas, bem como Taesa, tem Banco do Brasil, Transmissora Paulista, tem centenas de outras empresas pagadoras de dividendos aqui na Bolsa de Valores que tem potencial sim de crescimento e potencial de distribuir ainda mais dividendos aqui para os acionistas e para quem está investindo na companhia. Então, olhe sempre a ótica de investimento, veja qual é o seu objetivo que você tem com a empresa, se seu objetivo é longo prazo, se você quer se aposentar com o Sanepar, se você quer receber esses dividendos aí na sua aposentadoria, veja se é o melhor número. Isso é simples. Ah, tá, olhei Sanepar aqui, eu vi que ela paga 4% aqui na média de 5 anos aqui, é interessante para mim, eu quero receber justamente isso, Sanepar, vou entregar minha aposentadoria para Sanepar. Ok, se você está entrando ciente, aí é você que sabe, cada pessoa tem uma estratégia totalmente diferente. No meu caso aqui que eu vou fazer na minha carteira, eu vou me expor menos em Sanepar. Minha meta de Sanepar é bem baixa, eu quero ter somente umas 1.000 ações de Sanepar a longo prazo, não quero ter somente 54, vou aumentar essa posição até chegar nas 1.000. Depois que eu chegar nas 1.000 ações, eu vou quietar com o Sanepar e vou olhar bem mais para outros ativos. Mas eu estou falando dessas 1.000 ações que vai demorar ainda muito eu chegar nesse número. Sanepar pode cair, pode subir, pode acontecer várias coisas, mas a minha meta de Sanepar a longo prazo são somente essas 1.000 ações que eu quero ter em carteira. Restante todo, eu vou investir aqui em boas empresas como Taesa, Transmissora Paulista, Petrobras aqui eu não estou investindo tanto quanto eu estava investindo antes, tá? Eu estou dando uma quietada nela, mas Klabin, no caso aqui, ó, 103 ações, e eu estou aumentando as ações aqui que vão me pagar dividendos assim no curto e médio prazo. E as de longuíssimo prazo é as que eu estou aportando mais, que no caso é Banco do Brasil, que são minhas posições mais significantes aqui da carteira, ó, 75 ações de Banco do Brasil, como bem outras ações. Mas Sanepar, como sempre, vai compor aquela rendinha a minha a longo prazo. Esse é meu projeto de Sanepar, que quando eu menos estiver esperando, caia, pingue um pouquinho na minha conta de dividendos de Sanepar, beleza? Eu espero que tenha ficado tudo claro nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já clica no like aí, se inscreve no canal, porque vai me ajudar demais. Agradeço aos 587 inscritos que estão inscritos aqui no canal. Agradeço demais a cada um de vocês que separaram um tempinho, assistiram o vídeo aqui, deixaram o like, comentaram aí no vídeo. Tamo junto demais e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus!